Hoje eu quero falar com você a respeito de 5 coisas que o diabo quer fazer na minha e na sua vida. Por que eu quero trazer essa palavra para você? Porque muitas vezes ele já está fazendo na verdade e a gente não percebe. A gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai passando pelas coisas e não enxerga o mundo espiritual que está por trás de tudo isso. E hoje eu quero trazer aqui para você essas 5 coisas. A primeira coisa que o diabo quer fazer na minha e na sua vida é destruir a nossa confiança em Deus, a minha fé e a sua fé. Ele quer roubar isso. Irmão, uma coisa que Deus mais gosta é quando nós cremos nele, quando a gente acredita nele, quando a gente deposita a nossa confiança nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De maneira que aquele que busca o Senhor crê que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam, certo? Então, o diabo sabe que o poder da sua fé é muito grande. Muitas vezes Jesus curou as pessoas e ele disse assim, olha, vai e seja feito conforme a sua fé. Jesus escondeu o segredo de vários dos milagres dentro da fé. Ele quer que você tenha fé. E o diabo também sabe disso, que se você for uma pessoa de fé, uma pessoa que tem muita fé, cara, a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser vai ter uma outra perspectiva. E ele quer lançar dúvidas no seu coração. Às vezes ele quer lançar, distorcer aquilo que Deus diz, quer que você pense em outra coisa que não foi exatamente o que Deus disse pra você. Às vezes o diabo quer plantar coisa na tua cabeça, fazer você reclamar, duvidar. Foi assim que ele freou ali o povo de Israel, que estava prestes a entrar na terra prometida, meu irmão. Olha, um dos maiores milagres foi eles ter saído do Egito. Se esqueceram a mão forte e poderosa de Deus que os tirou do Egito, e que essa mesma mão forte e poderosa que tirou eles do Egito era a mesma mão forte e poderosa que os levaria para dentro da terra prometida. E eles simplesmente tiveram medo, eles duvidaram e não conseguiram vencer, porque o diabo conseguiu plantar dentro deles a dúvida e a incredulidade. Então faça de tudo para que a sua fé seja edificada. Como é que eu posso fazer isso para minha fé ser edificada? Eu tenho que parar de dar ouvidos à voz do mundo, à voz do diabo e à voz das pessoas e começar a ouvir, focar somente naquilo que Deus diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, decida edificar a sua fé, crescer mais a sua fé. A segunda coisa que o diabo quer fazer na minha e na sua vida, talvez esteja tentando agora mesmo, é destruir relacionamentos. Irmão, Deus também escondeu várias das suas bênçãos e milagres em relacionamentos. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu também vejo na Bíblia Sagrada, em Atos 11, se não me engano, um homem chamado Cornélio. Ele orava e dava esmola. Orava a Deus, era temente a Deus, certo? Chamou a atenção de Deus. E Deus queria dar um presente para ele, que era a salvação e outras coisas também. A presença do Espírito Santo, enfim, Deus queria muito abençoar Cornélio. O que Deus fez? Deus deu uma visão para Cornélio de que um homem viria procurá-lo. E Deus também, no mesmo momento, foi lá em Pedro e deu uma visão para Pedro da mudança de plano, dos planos que Deus teria a partir daquele momento. E também Deus deu uma orientação para que Pedro fosse até com o pessoal se encontrar com Cornélio. Então o que Deus fez? Deus uniu relacionamentos ali. Ele promoveu um encontro de pessoas para que acontecesse ali a pregação do evangelho, acontecesse uma mudança radical de vida que nunca tinha acontecido antes. A maior bênção que um homem poderia receber foi recebida através da conexão de relacionamentos. E muitas vezes o diabo sabe, irmão, que o segredo da sua vitória pode estar em alguém próximo a você. O segredo da sua bênção pode estar em alguém próximo a você. Ele quer destruir relacionamentos, ele quer construir desconfiança, ele quer construir traição, ele quer construir suspeitas, a falta de amor. Irmão, toda pessoa tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado que é excelente. Todas as pessoas são prêmios de Deus para você, são bênçãos de Deus para você. E todas as pessoas têm um lado nelas, inclusive em mim, em todo mundo. Certo? Tem um lado nela que é difícil você tolerar. É difícil. E eu digo assim, as pessoas mais difíceis são aquelas que têm um tesouro ali escondido na vida dela para você. Se você conseguir ignorar isso, ignorar a parte difícil dela, conseguir, através da chave do amor, conectar-se com aquela pessoa, eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada. Então não deixe o inimigo atrapalhar os relacionamentos na sua vida. E se tiver algum relacionamento que foi ele quem trouxe, você precisa pedir a Deus discernimento para entender quem são as pessoas ao seu redor, para você ter o poder e a coragem de colocar cada uma delas no seu devido lugar. Tem gente que tem que ter a chave da sua casa, tem gente que dorme com você, tem gente que almoça com você, tem gente que anda pertinho de você, tem gente que não pode sequer entrar na sua casa, não pode comer com você, não pode sequer falar com você. E você é quem decide onde é o lugar de cada pessoa na sua vida. Se você não controla isso, você vai viver segundo a vontade de qualquer pessoa, menos na sua e na de Deus. O diabo tenta estragar nossos relacionamentos. Uma terceira coisa que o diabo quer fazer na minha e na sua vida, nos levar ao pecado, que consequentemente vai trazer destruição. Irmão, tudo que ele puder fazer para que eu e você peque, ele vai fazer. O pecado, ele rouba de uma maneira absurda a nossa fé. Teve uma pessoa que teve um acidente, ela estava até certa ali, sabe, na questão do acidente. Mas ela não tinha carteira de motorista, certo? Ela estava certa pelas regras de trânsito, ela estava certa, mas ela não era habilitada, certo? E quando aconteceu aquilo, aquela pessoa que quis fugir rapidão, mesmo estando certa, não teve coragem de pedir ajuda a alguém superior, teve um prejuízo, mas ela assumiu e falou assim, eu não posso recorrer a uma autoridade superior porque eu tô errado mesmo estando certo na ocasião agora, mas no geral, diante da autoridade eu tô errado, eu tô certo diante de você, que se envolveu com um acidente ali, mas diante de uma autoridade eu estou errado. Assim é uma pessoa que peca, assim é uma pessoa que se envolve com o pecado. Enquanto ela não resolver aquela questão, fica uma pendência, rouba a fé. Por que rouba a fé? Como é que a pessoa vai orar e dizer, Senhor, me abençoa, Senhor, abre as portas para mim, Senhor, resolve a minha vida, porque ela está com uma pendência com Deus ainda, está vivendo uma vida de pecado, uma vida entregue às coisas desse mundo. Então, o diabo quer fazer de tudo para que você se entregue ao pecado, para que você não se arrependa, para que você viva uma vida
conforme seu coração. E outra, quero dizer uma coisa aqui pra você. Muita gente pensa que a consciência pesada é coisa do diabo. Fala assim, o diabo é o acusador. Sim, a Bíblia diz que ele é o acusador, mas ele acusa diante de Deus e não diante de você. Ele vai lá pra Deus e fala assim, olha lá o que fez teu filho lá embaixo, olha o que fez teu servo lá embaixo. Ele faz isso diante de Deus. Na tua consciência, quem faz esse peso de consciência é o Espírito Santo de Deus. Muita gente está enganada com isso. É o Espírito Santo, porque o diabo ele quer que você fique confortável com o pecado. Ele fala, não se arrependa não pede perdão não. Esconde. Ele vai querer que você fique confortável com o pecado. A pessoa que pesa o meu e o seu coração chama-se Espírito Santo de Deus, porque ele vai querer que nós pensemos sobre aquela situação, sobre aquele ato que a gente fez. Ele quer que a gente se arrependa e quer que a gente se converta. Então, não seja rebelde à voz do Espírito Santo e se conserte. Se você caiu, meu irmão, levante, se arrependa, peça perdão, tente consertar, mostre para Deus que você também não é de acordo com o próprio ato que você mesmo cometeu. O diabo quer fazer de tudo para você pecar e de tudo para que você continue no pecado. Quarta coisa que ele quer fazer, consequentemente, em relação a isso, é a cegueira espiritual. Irmão, se você se aproximar muito de Deus, tudo bem. Mas quando você se aproxima muito da igreja, das pessoas, se envolve muito, você vai ver, irmão, defeitos nas pessoas, são seres humanos, você vai ver que são pessoas normais, pessoas que pecam, pessoas que cometem erros, certo? E muitas vezes a gente espera, muita gente, né, espera que aqueles que estão na igreja sejam perfeitos. Como esse homem é santo, como esse pastor é santo, como essa mulher é santa, como essa pessoa é top, e a gente quer aquele como referência. Não tem problema nenhum você olhar para as pessoas como inspiração, mas você depositar a sua confiança, da sua fé, do seu ânimo em uma pessoa que é falha também, não faça isso. Olhe para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É claro que os homens não podem se entregar ao erro, certo? Quanto mais santificado a gente for, melhor. Mas nós que olhamos para as pessoas, a gente precisa entender que todo mundo é falho e está sujeito a errar. Davi errou, Abraão errou, Moisés errou, todos erraram, certo? E a própria Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então se a gente for depositar o nosso ânimo, eu só continuo se eu ver as pessoas aqui ao meu redor todas perfeitas. Não, você não vai fazer isso. Então prossiga na tua jornada, prossiga no teu caminhar, sabendo que o homem falha, o homem peca, mas se você fizer a coisa certa, olhando para Jesus, você vai vencer. Então não fique cego espiritualmente. Por quê? Isso aí provoca cegueira espiritual. Você começa a ver as coisas carnais, você começa a ver a luta carnal, você começa a ver a luta contra pessoas, ao invés de olhar a sua vida espiritual, ao invés de você focar no inimigo certo, você começa a focar no inimigo errado, que nem inimigo é. Muitas vezes tem um problema até no teu casamento, na tua vida familiar, e você fica brigando com as pessoas, discutindo, enquanto você deveria estar orando, batalhando certo. Se tem um filme que abre os seus olhos, é aquele filme Quarto de Guerra, onde a mulher brigava com o marido, brigava o marido dela para ele se consertar. E a única vez que funcionou de verdade foi quando ela decidiu ir pro quarto orar, foi orientada, recebeu orientação, foi pro quarto orar, e Deus foi quem tratou com o marido dela e trouxe o marido dela prontinho para ela ali, porque ela soube lutar de verdade, abrindo os olhos espirituais. Então, se há em mim ou em você alguma cegueira espiritual, que nós peçamos a Deus. Peça a Deus, se eu tô cego espiritualmente, se eu não tô conseguindo enxergar algo espiritual que está acontecendo, me ajude a enxergar, me ilumina, me faz enxergar isso aqui. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai vencer. E a quinta coisa que o diabo quer fazer é gerar medo e desespero. Irmão, você já parou para pensar que quando alguém está passando perigo, uma situação difícil na vida, e vem alguém ali para salvar, ele vai e salva a pessoa, né? Um bombeiro, por exemplo, se uma pessoa estiver se afogando lá, ou no fogo, enfim, uma situação de perigo, ele vai lá e salva, ele não fica se comunicando com a pessoa, a menos para receber diagnóstico, para saber como está a pessoa e tudo mais. Mas Deus ele não faz isso. Deus ele não faz isso. Quando a pessoa está passando perigo, uma situação difícil na vida, ele não vai lá e salva a pessoa, não faz isso. Ele fala assim de longe, ei, não temas. Isso me intriga, sabe? Me intrigou bastante. Por que Deus viu os discípulos ali, no barco, estava agitado pelo vento, as ondas e tudo mais, estava quase indo a pique, né? Naufragando ali, e Jesus grita lá de longe, ei, não temas, sou eu, não tem mais. Ou seja, por que ele, ao invés de já salvar, ele fala, não temas? Porque o temor, o medo, ele causa cegueira. O medo, ele inibe o seu potencial. O medo, ele faz você se sentir inferior ao problema, se sentir muito pequeno. O medo causa fuga e luta. Então, tudo que o diabo quer é que você tenha medo. Às vezes é uma coisa que nem existiu, nem aconteceu, mas no seu coração está todo turbulento aí, está cheio de medo. Então, às vezes, uma coisa nem aconteceu, certo? Mas só está aqui na sua cabeça. E Deus quer que você tenha coragem, vai trabalhar no seu coração. Eu acho interessante que a gente vê as pessoas com problema na Bíblia, e eu estudei como Deus fez para resolver o problema dessas pessoas. E, assim, todas elas que eu vi, primeiro, um salvo, uma coisinha ou outra, mas a maioria delas, Deus primeiro teve uma comunicação com a pessoa, sabe? Se foi com Abraão, antes de Deus realizar a bênção de Abraão, ele conversou com Abraão e conversou muito. Com Israel também. Eu sou Deus, sou todo-poderoso, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vim livrar vocês. O eu sou, né? Ao invés dele já livrar, não, ele foi conversar, foi se apresentar, foi, né, dialogar. Muitas vezes ele fala, não temas primeiro, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo, e por aí vai. Ele tem um diálogo, ele quer construir a fé, ele quer tirar o medo do coração primeiro, ele quer tirar a tristeza, quer causar alegria, trazer esperança, e então ele vai e age na sua vida. Deus não depende do nosso estado emocional para agir na nossa vida, mas é bom que nós vençamos o medo, ok? O medo, quem vence somos nós. Então vença, meu querido. Não pare, o medo quer te paralisar, quer fazer você desistir, quer fazer você se arrepender de coisas certas que você já fez no passado. Então, creio que Deus é contigo. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor procurando, fugindo como leão, procurando quem possa tragar. Mas a Bíblia diz, resistir firmes na fé, certo? Também Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, Jesus disse em Lucas 10:19, eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então eu e você, Deus nos deu poder para vencer Satanás em todas as áreas. Que Deus te abençoe. E você fique esperto e vença, viu? Aguente firme, vença.
Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Nós vamos vencer, eu e você, nós vamos vencer, seja qual for a luta que eu ou você estiver passando. Que Deus abençoe e você possa compartilhar essa mensagem com quem precisa também, tá bom? Até mais.